A paz do Senhor Jesus, gente. Tudo bom com vocês? Aqui tudo bem, graças a Deus. Bom, a palavra que o Senhor Jesus me deu tem o título de Os Dois Caminhos. Vamos lá? Primeiro vamos ler Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Bom, gente, então a gente observa aqui que existem os dois caminhos, né? Que caminho que nós estamos seguindo? Qual é o caminho que nos destinará para qual lugar da eternidade? É muito sério que o Senhor Jesus me deu. Falou bastante comigo, tá? E vamos continuar aqui na meditação. Então, se escolhermos a porta estreita, nós venceremos o pecado por meio do quê? Do poder de quem? De Jesus Cristo. Então, nós vamos vencer o pecado por meio do poder de Jesus Cristo, por meio dele. Se escolhermos o quê? A porta estreita, tá bom? Então, vamos ver lá em Romanos 8:37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio do quê? Daquele que nos amou. Então, em todas essas coisas, somos o quê? Mais que vencedores. Através de quem? Ou melhor, por meio daquele que nos amou. Quem, amados, que é esse? O nosso Senhor Jesus Cristo, que tanto nos amou. Então, se nós escolhermos o quê? O caminho estreito, nós venceremos o pecado. Se nós escolhermos o caminho largo, qual que é o contrário de vencer? É se render. Então nós nos renderemos ao pecado por meio do poder e engano de quem? De Satanás. Totalmente o inverso de quem escolhe o caminho estreito. Totalmente o inverso. Porque pelo poder de Jesus Cristo somos mais que vencedores. Agora, por meio do poder e engano de Satanás, nos rendemos a ele. Porque escolhemos os prazeres dessa terra. Porque é muito mais fácil, não é verdade? É muito mais gostoso viver aqui nessa terra, tantos prazeres para quem ainda está no mundo, se você está no mundo, as bebidas, as mulheres, né? Tudo isso é muito mais agradável ao que? A carne, certo? Agora o mundo, a porta estreita já é um mundo espiritual e nem nos deixamos ser escravos dos prazeres da carne. O caminho estreito, ele tem as lutas espirituais que nós batalhamos, como eu já disse, e nessas batalhas há muitas coisas que eu vou falar para vocês, tanto no caminho largo como no estreito, o que tem de benefícios, malefícios e o final dos dois na eternidade. E aí, qual que nós vamos escolher? Depois de meditar na palavra hoje. Mas antes, a gente tem que ler a respeito disso, né? Que nós nos renderemos ao pecado, certo? Pela enganação de Satanás. E onde que está escrito isso? Logicamente, obviamente, lá em Gênesis, quando o diabo enganou. Olha só, engano. A Eva deu o fruto, ela comeu e compartilhou com o homem, com Adão. Ambos pecaram. Vamos então para a palavra de Deus? Gênesis capítulo 3, versículo 4. Diz assim a palavra: Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis,
Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então ali a Eva se rendeu às conversas, ao engano de Satanás. E aí veio o que sobre o mundo? O pecado. Ok? Porque ela ostentou ter conhecimento das coisas como Deus. Está vendo a enganação de Satanás? É assim que ele faz, gente. Ele dá uma coisa que agrada a sua carne, né? Não faz isso porque você vai ter isso, porque você vai ter muita coisa e os prazeres dessa vida, se você ficar aí. Mas não vai para lá não, para o caminho estreito não, para os braços de Cristo, porque lá vai ser mais difícil, porque lá o povo é quadrado. Não conhece a igreja. Ou melhor, o diabo conhece muito a igreja e sabe que dentro da igreja tem os cristãos. Quem que é cristão? Aquele que segue e pratica as obras de Cristo. Porque crente até o diabo é. Por quê? Porque crente é aquele que crê. Ele sabe que Deus existe. Ele crê que Deus existe. Ele já esteve lá no céu antes de se corromper. Então, se eu sou crente, eu creio em Deus. Mas é diferente de ser cristão, que segue a Jesus, que procura fazer. Então não é quadrado. Aquele que é de Cristo, ele não vai julgar quem ainda está fora. Ele não vai desprezar quem ainda está fora. Mas sim, ele ama de verdade aquele que está fora. Ele trata bem, ele não despreza, ele não menospreza. Não, esse é o cristão de verdade. Tá? Mas vamos lá. Então a gente vai ver o que? As consequências de seguir esses dois caminhos. As consequências finais. Mas tanto no decorrer da vida, como no final, que eu já disse, que é o que? A eternidade. Aí que o negócio complica, né? Porque os prazeres vão levar para um lado, os prazeres da carne. Agora o caminho estreito que é apertado, e aí? Primeiro aqui, ó, a porta estreita. A porta estreita é quando, tendo já aceitado a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da nossa alma, nos submetemos por amor e escolha própria aos seus mandamentos e ensinamentos, passando por isso consequentemente pelo quê? Aí que sim nós vamos entender o caminho estreito. Vamos lá, pelo que o cristão passa, vou colocar aqui do lado para vocês, tá? Vamos lá. Tribulações, angústias, perseguições, calúnias, desprezo. Todas essas lutas durante a vida, é desprezado, é menosprezado, é caluniado, é perseguido, sofre as tribulações aqui dessa vida. Nós que somos cristãos, passamos por isso por amor de Cristo. Por quê? Porque o diabo nos odeia e ele quer nos destruir e usa aqueles que estão dando lugar para ele. E não é só no mundo não, tá, gente? É dentro também da casa de Deus, tá? Ou vocês acham que todo mundo dentro da casa de Deus é cristão, vai subir? É por isso que o Senhor tem me dado essas palavras, para que nós meditemos e não nos percamos, tá? Eu tenho que falar claramente o que o Senhor vai me dando nesse momento. Não é porque está dentro da minha casa que vai subir. Essa é a verdade nua e crua. Tem que ser falada, que tem que ser falada. Então, preparação, porque assim, ó, como eu já falei em outros vídeos, a gente está vivendo do arrebatamento. Então, o cristão ele passa por isso. Porém, após a batalha contra o mal, vencendo o diabo em tudo isso, em todas essas coisas, tribulações, angústias, perseguições, calúnias, desprezo, ou seja, vencendo tudo isso, né, todas essas coisas, quando você é caluniado, você vence tudo isso como? Na oração, tá? Buscando a Cristo de verdade. E Ele te consola através do Espírito Santo. Tá bom? Então não se importe, não se renda a ser derrotado pelas perseguições, pelas calúnias, pelos desprezos. Não se renda e deixa pra lá. Se coloque aos pés de Cristo, porque Ele vai te consolar. Não importa o que venha
tanto de lá como de dentro também para você que é cristão de verdade. Não se importa, por mais que às vezes ofenda, que entristeça, Ele é quem consola o Espírito Santo. Se você estiver aos pés do Senhor, a alegria dele, o consolo dele, sempre vai estar em você, mesmo que venham as provações. Então, o que nos aguarda depois de vencerem tudo isso, o diabo, nesse mundo? É a eternidade, na onde é o reino dos céus que nos aguarda. Olha só, amados. Então vale a pena passar por tudo isso no caminho estreito, por causa de saber que nós entraremos no reino dos céus, que é eterno, em glória e poder, ver Jesus abraçá-lo, ver anjos, querubins, serafins, a maravilha, as mansões celestiais, né? Ver o próprio Deus assim como Ele é, juntar-nos com os santos que subiram também no arrebatamento. E isso é eterno e não é cansativo como a gente pensa. Nossa, mas eu vou subir lá e eu vou ficar lá, eu não vou cansar? Não vai, eu vou te dizer por quê, eu vou te explicar por quê. Deus é eterno e a sabedoria dele, a eternidade não é o suficiente para expressar. Então nós vamos sempre estar aprendendo com Deus, com Jesus, a eternidade inteira, coisas novas, e nunca vai acabar. Você tem noção de pensar uma coisa dessa? Você sempre vai sentir glória, poder, alegria. Você vai sempre estar no paraíso. Não tem como explicar, mas não tem como explicar isso, tá? O reino dos céus nos aguarda. Então vamos ler Mateus capítulo 5, tá bom? Se não me engano, do 11, do 10 ao 12, do 1 ao 10. Então vamos lá? Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Entendeu? E ainda tem mais uma leitura, que está lá em Apocalipse 21:4, que prova que nós seremos consolados. Já fala mais uma vez, né? Lá no céu, prova mais uma vez, quando nós chegarmos lá, de tanta batalha contra o mal, de tanta luta, angústia, tanta coisa que está acontecendo, que a gente vai levando, perseguições, calúnias, desprezo, tribulações. Quando chegar lá no céu, a gente vai ver essa leitura agora, que vai acontecer. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, gente, é isso que nos aguarda quando nós seguimos o caminho estreito. Olha só, tanta luta, tanta prova, mas o final é eternidade. Ser consolado é viver, como eu já disse, no céu, eternidade. Então, o caminho estreito que leva a perseguições tem a eternidade no céu com Jesus. Agora a gente vai ver o outro caminho. Então, largo, a porta larga. Vamos lá então. Vou ler para vocês. É quando nos deixamos levar
pelas vontades liberais da carne, fazendo assim tudo o que queremos e achamos correto, praticando consequentemente o quê? Então, se nós vivemos nesta vida de forma liberal, né, fazendo tudo que a gente quer e acha que é certo, consequentemente, nós vamos praticar o quê? Olha só que eu vou colocar aqui do lado. Idolatria, ciúmes, inveja, roubo, calúnia, desprezo, perseguição, glutonaria, prostituição e bebedice. Tudo isso, quando nós estamos na carne, nós estamos propícios a fazer todos esses pecados. E aqui fala assim de perseguição, é de perseguir. E é por isso também que o cristão do caminho estreito é perseguido. Entendeu a ligação? Um, por causa do pecado, persegue aquele que está no caminho certo, guiado pelo inimigo, pelo diabo. Mas o Senhor quer libertar. E no último versículo deste vídeo, dessa palavra, eu vou trazer uma palavra que o Senhor me deu de arrependimento. Não é porque você está no caminho largo que Jesus te esqueceu, que Jesus te deixou. Não. Jesus veio para te salvar desse lugar, desse mundo, e te levar para o caminho estreito, só que Ele vai estar cuidando de você. Você vai estar no caminho estreito, mas você vai estar embaixo das mãos de Deus. Não preciso dizer mais nada, não é verdade? Agora no mundo você não está nas mãos de Deus. Você está no prazer da carne, mas no final de tudo isso é o quê? Eu coloquei aqui, ó. Após essa vida de liberalidade, o que nos aguarda é o quê? É o inferno, amados. Vocês sabem que eu sou muito direto, porque essa é o tipo de palavra que o Senhor me dá. Palavras diretas, né? Então, vamos ler Gálatas capítulo 5, tá bom? Para comprovar isso, tá? Os versículos do 19 ao 21, ok? Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, sensualidade liberada, que é a lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, que são competições, tanto ali dentro da casa de Deus, como as pessoas que estão fora, né? Ciúmes, iras, discórdias, sabe, dissensões também, né? Facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro o quê? Como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Amados, então Jesus está falando que não vai herdar o reino de Deus se a gente está praticando essas coisas liberais, da vida liberal. Nós vamos literalmente para o inferno de fogo. Amados, só que o Senhor tem uma palavra de arrependimento para as nossas vidas. Então vamos finalizar com uma palavra de arrependimento. Vamos lá então para Salmos 32, versículos do 1 ao 6. Palavra do Senhor para nós, tanto para quem está no mundo, como para quem está dentro da igreja praticando essas obras. Porque sim, tem muita gente dentro da igreja caluniando, invejando, desprezando, fazendo facções, panelas. Tem muita gente dentro da casa de Deus assim. Só que lá dentro tem a igreja verdadeira que vai herdar o reino dos céus. Mas o Senhor dá essa palavra hoje para os dois lados. Tanto quem está dentro da igreja praticando coisas erradas, como quem está no mundo também, para se arrepender enquanto há tempo. Os dois lados, na verdade, né? Se arrepender. E qual a palavra que o Senhor nos dá de conserto? O que nós temos que fazer? Ouve só.
Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão e vestígio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Então, gente, aqui o Senhor fala que enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus olhos, os meus ossos, na verdade, né? Porque a mão do Senhor pesava sobre mim dia e noite. Como assim? Porque a mão do Senhor pesava por amor, para que você se arrependa, se conscientize que não é para você estar sofrendo aquilo, e você está sofrendo por causa dos seus próprios erros. Falo de você e de nós, tá? E quem está no mundo também está sofrendo por causa dos erros, mas basta se arrepender. Como está escrito aqui: confessei-te meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. A gente precisa confessar os nossos pecados ao Senhor Jesus, tanto quem está de um lado como está de outro. A gente precisa reconhecer que nós não somos nada, que nós somos falhos, mas que o Senhor nos amou, nos ama, e mesmo nós não sendo nada, e o Senhor sendo todo-poderoso, amados, vocês acham que Ele ia precisar de nós? Mas Ele nos criou à sua imagem e semelhança. Ele deu a vida na cruz por você e por mim. Amados, dá para explicar um Deus soberano que literalmente ele não precisaria, mas então não precisaria de nós, mas Ele deu a sua vida por nós? É por isso que o diabo tem tanta raiva de nós seres humanos. Por quê? Porque ele é invejoso. Nós temos o direito de salvação mesmo porque pecamos. Agora ele, porque quis ser igual a Deus e foi jogado do céu com a terça parte dos anjos, não tem mais direito de arrependimento. Mas nós que somos tão falhos temos. Só que o diabo ele quer ir até o fim, ele consegue se nós dermos lugar para destruir totalmente e irmos para o inferno, tá? Mas é aí que entra o Senhor Jesus na cruz do Calvário para nos dar salvação. Basta aceitar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa alma, certo? Abandonar as coisas do mundo, as idolatrias, né, de imagens, né, de outras coisas, pessoas, objetos, carros, casas, né? Isso tem dos dois lados, né? Então essa palavra que o Senhor Jesus me deu para trazer para vocês, e para mim com certeza entrou no meu coração também, né? Então, gente, não escolha o caminho largo, não fique nos prazeres dessa terra. Mesmo que seja agradável, você sinta prazer, né? Isso é carne. E o fim disso é o inferno. Mas mesmo que o caminho apertado, ele literalmente repetindo, né? Ele é apertado, ele leva para o céu. E você está todo momento sendo protegido pelo Senhor Jesus. Só que no mundo você está ao léu de Satanás. O que vale mais? Seguir o caminho estreito guardado por Jesus e entrar no reino dos céus? Ou estar no mundo nos prazeres da carne, mas debaixo das mãos de Satanás? E aí? Pense.
Se você ainda não aceitou a Cristo como único Senhor e Salvador da sua alma, ainda há tempo. É breve que o arrebatamento acontece, mas talvez ainda haja tempo. Volte a Jesus, se volte a Ele o quanto antes, porque vocês sabem os dois caminhos que eu já falei, o que gera. Tá bom? Então fica com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.